Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, porque essas coisas já são passadas. Por isso a importância de buscarmos com toda a nossa força e nosso entendimento a nossa salvação. No mundo nós iremos ter aflições, mas um dia tudo isso acaba. Um dia nós estaremos face a face com o nosso Deus, e cada um recebendo a coroa, o galardão, aquilo que ele fez aqui nessa terra. As obras serão apresentadas a Deus, pois por isso a Bíblia diz: quem planta colhe, quem planta a fé, quem planta a retidão, quem planta a confiança e a fidelidade alcança a salvação. Muito bom dia a todos, uma quarta-feira abençoada, produtiva, cheia de bênçãos, de vitórias, em o nome do Senhor Jesus. Lembrando, você pode estar conosco neste sábado, às 5 horas da tarde, nós estaremos realizando o jejum das causas impossíveis e também estaremos entregando o cinto de linho, onde nós iremos falar sobre isso nessa reunião. Deus, ele pede para que Jeremias pegasse um cinto de linho, e assim o fez. Nós vamos fazer da mesma forma. Cada pessoa vai receber um cinto de linho nesse sábado. Domingo também, domingo aqui na sede também, cada pessoa. E nos próximos domingos você vai trazer esse cinto de linho. E no último dia nós vamos levar esse cinto de linho lá no monte, aonde nós vamos colocar lá. Como Deus falou, passado o tempo, aquele cinto de linho apodreceu. Também os problemas, os inimigos que se levantaram contra o povo de Israel serão assim, exterminados, irão sumir como pó. Tá certo? Sábado, 5 horas da tarde em Indaial, e domingo às 7 horas da manhã aqui na nossa sede, em nome de Jesus. Você é o nosso convidado todo especial, em nome de Jesus. Se você ainda não segue a gente no YouTube, siga a gente. Se você não segue a gente aqui no Facebook, siga a gente. Se você ainda não tem a rádio, você pode baixar a Rádio Nação 24 horas também. Você pode estar aí acompanhando a rádio web, né? Louvores 24 horas. Você pode também estar ouvindo 24 horas em nome de Jesus. Um bom dia a todos. Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, documentos, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé em nome de Jesus. Eu estou com a Bíblia aqui no livro de Lucas e eu quero falar a respeito da salvação. Eu quero falar a respeito daqueles que serão levados para os seios de Abraão e aqueles que descerão à sepultura. E quem serão essas pessoas? Aqui nessa parábola, o Senhor Jesus ele deixa explicado que sim, haverá o céu, mas haverá também o inferno, lugar de tormenta, para aqueles que desprezaram a palavra de Deus, para aqueles que não deram importância ao sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Lucas capítulo 16, do versículo 19, o título diz: o rico e o mendigo, e também para mostrar algumas situações que mesmo a pessoa, ela estando na igreja, tem pessoas que ainda acreditam em reencarnação, ela acredita que pessoas que morreram podem voltar. Então aqui nessa palavra, nessa parábola que o Senhor Jesus ele explica, deixa claríssimo que quem está lá não passa para o lado de cá, e quem está aqui não pode ir para o lado de lá. Então essa fábula, esses falatórios, né,
falastrões que dizem, fui arrebatado e fui ao inferno, fui ao céu. Aqui Jesus está dizendo, é mentira. Jesus diz, é mentira. Ninguém pode visitar o inferno ou visitar o céu e voltar de volta. É mentira. Isso aí sabe, pessoas que talvez tiveram um transe, tiveram um problema, talvez num coma, mas Jesus ele deixa claro, ninguém pode sair daqui, ir ao céu e retornar. Ninguém pode sair daqui, descer ao inferno e retornar. Então muitas pessoas elas acabam acumulando milhões e milhões de seguidores com inverdades ou talvez com pensamentos que o sentimento dela talvez fez ela pensar dessa forma. Então ele diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linhos finíssimos e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então Jesus começa falando de uma pessoa que se importava com a aparência, de uma pessoa que se importava com o que comia, o que vestia, se importava com seus bens materiais. Talvez você conheça pessoas assim. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso comer e beber, eu não posso desfrutar de uma casa boa? É óbvio que sim, mas Jesus se refere a uma pessoa que só se importava com isso. Jesus ele se refere a uma pessoa que ele não se importava com as coisas de Deus e muito menos com o próximo. O egoísta, o avarento, o prepotente, aquele que vive nessa terra achando que nunca mais morreria, aquele que acumula tanta coisa para si, achando que nunca vai deixar e não se importa. O ego dessa pessoa, ela tem um ego, um egoísmo para essas coisas. Então a vida dela é se preocupar, se importar com o seu status, com a sua própria vida. E Jesus disse: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Todos os dias ele esbanjava, todos os dias, sem sequer pensar no amanhã ou em Deus. E tem pessoas assim. Tem pessoas que a vida dela, o mundo dela, ela acha que gira só em torno dela, das coisas que ela quer, das coisas que ela busca. E ela tenta se satisfazer com coisas materiais, com vestimentas, com comidas. Ela tenta se satisfazer, porque esse é o Deus dela. O Deus dela é a luxúria. E quando a pessoa ela age dessa forma, olha, a miséria existe um espírito, sim, mas a luxúria também. O diabo também leva as pessoas à luxúria. A pessoa idolatrar essa vida que esse rico, Jesus fala, que todos os dias era o culto dele. O culto dele era para as coisas materiais. Era para aquilo que ele tinha. Ele adorava, ele idolatrava aquilo. Então Jesus ele coloca essa parábola para gente refletir. E diz: havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, quer dizer, as feridas. Então veja que esse rico, ele estava tão cego para o mundo exterior, que o seu interior ele não conseguia ver. Ele levava uma vida de luxo, uma vida regalada, e todos os dias à sua porta havia ali um mendigo.
Todos os dias aquele mendigo estava à porta ali, mas ele não via. Ou se via, é como se ele não existisse. E às vezes é isso. Às vezes a pessoa é tão egoísta que ela finge, ou ela não se importa, não há nela amor, não há nela compaixão. Quando você vê na Bíblia, Jesus teve compaixão, fala que Jesus chorou. Jesus sendo o Rei da Glória, Jesus vindo dos céus de majestade, poder, quando desceu aqui na terra, ele viu o aflito, ele viu o necessitado, a Bíblia diz que ele chorou, ele teve compaixão. Então veja que esse rico que Jesus coloca nessa passagem, a Bíblia fala que esse mendigo todos os dias estava na porta dele, todos os dias ele estava ali, mas ele era invisível a esse homem rico. E tem pessoas assim, tem pessoas que elas não conseguem olhar para outro lado, senão para o seu próprio egoísmo, para a sua própria luxúria, só para aquilo que ela deseja. É aquela pessoa avarenta, aquela pessoa que não se importa com nada. Ela está bem, ela está comendo, ela está bebendo, ela tá de bom tamanho. É aquela pessoa que ela está num ambiente, mas ela só olha para o ventre dela, só para o que ela quer. É como a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele continua dizendo: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então o Pai Nosso é uma referência de uma oração que eu não quero só para mim, mas a todos. Quando eu peço perdão, eu peço para tudo. Quando eu peço pão, eu peço para todos. Então quem senta na mesa de Abraão, entende isso. Sabe a importância de olhar também para as pessoas. Pois Jesus disse: estive preso e me visitaste. Estive doente, estive com fome e me deste de comer. E disseram: Senhor, mas quando te vimos assim? Ele disse: quando fizeste aos pequeninos, fizeste a mim também. E é sobre isso que Jesus está dizendo. Pessoas que elas conseguem olhar somente para si mesmo. E ele diz: e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes a úlcera. Aconteceu, olha, pode acontecer. Pode acontecer isso aqui, ó. Isso aqui pode acontecer. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, como já aconteceu com muitas pessoas que você conhece. Então diz: aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para os seios de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. Então, veja que morreu o mendigo, e ele foi levado para os seios de Abraão. Ele foi levado para os seios de Abraão. Morreu o rico e foi sepultado. Então veja que Jesus coloca aqui uma diferença. Um é levado, outro é sepultado. Esse sepultado é a segunda morte. E a Bíblia diz: ai daquele que passar pela segunda morte. E esse rico foi sepultado. O mendigo foi levado. Ah, pastor, mas quer dizer que o mendigo vai para o céu e o rico vai para o inferno? Não. Essa parábola entre o rico e o mendigo é uma parábola de pessoas egoístas e pessoas que passaram nessa terra por lutas, privações, por decepções, por desilusões, e foram desamparados,
foram caluniados, injustiçados, mas confiavam em Deus. São pessoas desapegadas às coisas materiais, às coisas terrenas. Já esse rico que a Bíblia fala é aquela pessoa egoísta, prepotente, não diretamente uma pessoa rica, farta de dinheiro. Tem pessoas que é pobre, podemos dizer, de uma situação caótica, mas egoísta. Egoísta é aquela pessoa que é só ela, o pouco que ela tem é como os talentos. Se você tem um talento e você não multiplica, a Bíblia diz, até o que tem lhe será tirado. Então veja que esse rico, ele olhava só para ele. Esse mendigo estava ali todos os dias. E o que esse rico fez para esse mendigo? O que esse rico fez? Ele comia, esbanjava todos os dias. E todos os dias esse mendigo estava ali na porta dele. E qual foi o benefício que ele fez para esse mendigo? Nenhum. Antes, nunca olhou, nunca viu, nunca se importou. É como se aquele mendigo não existisse. Então tem pessoas que é assim. Tem pessoas que ela não se importa. Só o que importa para ela é o que está na sua volta. Então ele diz, aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para os seios de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado ao 23, no inferno, estando tormentados, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro nos seios. Então ele lá no inferno agora, já não tem mais a sua casa, já não tem mais as suas roupas de linho, já não tem mais a sua comida para esbanjar. Agora só tormenta, só sofrimento. Por quê? Porque ele escolheu ter essa vida aqui em vida, em terra. Enquanto estava aqui, ele escolheu viver essa vida. Vida de luxúria, de avareza, de ganância, de prepotência, de orgulho. Sabe? Sem compaixão, sem amor ao próximo. Ele escolheu essa vida aqui. Lembra? Nessa vida temos um prazo de validade. 80, 90, 100, talvez 120 anos. Se tiver uma vida bem regrada, com uma alimentação boa, talvez. Mas é o máximo que o ser humano consegue chegar. Mas é a eternidade. Então a pessoa passa 100 anos aqui nessa terra. Uma vida de luxo, uma vida de egoísmo, uma vida de maldade, de prepotência. Mas e a eternidade dela? E a eternidade dessa pessoa, aonde vai ser? Pois, se você não consegue olhar para o sofrimento do próximo, se você não consegue estender a mão a quem está padecendo, você é uma pessoa egoísta. Você está no time desse rico. Mesmo você não sendo rico, mesmo você não sendo milionário, mesmo você não tendo muitas coisas, mesmo talvez não tenha nada, mas se você é essa pessoa, não, é meu e não tem, é isso aqui, não ajudo ninguém, não faço nada por ninguém, porque você ajuda, você só leva injustiça, então você está no time do rico, você está no time do egoísta, do avarento. Então a pessoa, você pode estar dentro da igreja, você pode estar dentro de uma igreja, escuta o que eu vou falar agora, você pode estar dentro de uma igreja, mas se você é uma pessoa egoísta, o teu time é o time do rico, aquele que não vai ser levado, mas vai ser sepultado. E lá você vai se lembrar, poxa, fulano está lá, eu podia ter ajudado fulano, olha quando ele sofreu e agora ele está bem, e eu estou aqui atormentado. Foi isso que o rico viu. Então ele disse, no inferno estando em atormentado, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Opa, peraí. Agora ele lembrou até o nome do mendigo. Agora ele lembrou que Lázaro,
Poxa, eu conheci Lázaro, ele é aquele mendigo que estava sempre na minha porta, toda a vida revirando o lixo da minha casa. Poxa, ele me conhece, pergunta para ele, vai ver que ele me conhece. Mas aí é tarde demais. Porque quando ele estava lá, precisando, necessitando, você estava preocupado com a sua luxúria, você estava preocupado com as suas roupas finas, com as suas iguarias, e nem sequer para ajudar, para estender, para saciar a fome daquele mendigo, você não foi capaz. Então, a pessoa tem que pensar muito. Olha, você que segue a Cristo, você que serve a Deus, olha, cuidado para você não se tornar uma pessoa egoísta, prepotente. E falamos em toda a área. Sabe aquela pessoa, tem pessoas que ela é egoísta, ela eu não vou à igreja, tem que levar oferta, levar dízimo. Você está no time do rico. Aqui nessa terra você pode até levar uma vida bacana. Aqui nessa terra você pode até, por algum tempo, ter um luxo, usar roupa de marca, andar em carros bons. Mas, e depois? E quando você for sepultado? Porque você será sepultado. E aquele que necessitava de amparo e você não amparou, esse vai ser levado. Um é sepultado e outro é levado. Então, agora, o rico lembra, reconhece o mendigo. Poxa, eu conheço ele. Mas quando estava aqui, por que não reconheceu? Por que não ajudou? Por que não estendeu a mão? Por que não fez o papel de cristão? E ele diz, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Aí Abraão diz, olha, lembra? Você já recebeu a tua recompensa foi vida. Você preferiu a recompensa da vida. Você preferiu desfrutar da vida. Você preferiu levar uma vida de egoísmo, uma vida de avareza, uma vida de maldade. Você preferiu ser uma pessoa ruim. Você preferiu ser uma pessoa que não repartia, que não dividia. Você preferiu ser uma pessoa mesquinha. Você já recebeu a tua recompensa. Você teve o teu tempo de andar com roupas finas, de comer as melhores iguarias. Você teve, já você escolheu, você teve a oportunidade de ter uma vida boa já. O teu tempo agora acabou. Ele diz, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Então ele diz, olha, você observava Lázaro todos os dias, mas é como se ele não existisse. O mendigo estava todo dia lá, necessitado, sedento, com fome, maltrapilho. E o que você fez? Você não se importava, e de fato, nós seres humanos temos esse defeito. Nós temos um defeito muito grande. Olha, agora está meio frio aqui e chuvoso, mas eu estou aqui, quentinho, tem um café aqui. Aí se passa alguém ali fora, eu olho pela janela, a gente não se importa, nem se importa se aquela pessoa está com fome, está com sede, nem se importa. Por quê? Porque eu estou bem. E é isso que Jesus está dizendo. Cuidado você que só olha para você. Cuidado para você que só se importa, não, eu comi, tá bom. Eu já me alimentei. Isso não é problema meu. É problema de quem é de Deus. É problema de quem é de Deus. É problema sim. E aqui a Bíblia, Jesus está dizendo, olha, você escolheu viver uma vida de egoísta, de avareza, você teve o seu luxo, o mendigo, porém, o sofrimento. E eu coloquei esse mendigo lá para você ver ele, dar a oportunidade para você agir a maior atitude, que é o amor, que é o acolhimento. E você fez o quê? Você desprezou. Você fez como se ele não existisse. E é assim que acontece. Às vezes nós tentamos fechar os olhos para o problema. Queremos esquecer, na verdade.
Mas Deus está sempre colocando ali na nossa frente o que tem que fazer. E ele diz: disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu atormentado. Então, você conhece pessoas egoístas, avarentas, aquela pessoa, não, eu vou à igreja, eu não vou à igreja, não preciso dar dinheiro para pastor, não preciso ir à igreja para fazer isso, eu não ajudo ninguém. Olha, você está tendo o teu consolo aqui com o teu dinheiro, com os teus bens, com a tua casa, com a tua roupa. Mas vai chegar um dia que aqueles que preferiram servir a Deus com fidelidade, esses vão estar consolados. E estes que não quiseram crer, obedecer, vão estar atormentados, vão dizer, poxa, por que eu não ajudei? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? E pior, é você olhar como a Bíblia diz que o rico do inferno viu Lázaro, viu o mendigo nos seios de Abraão. Pior é a pessoa estar no inferno e vendo, poxa, eu conheço aquele fulano, poxa, aquele fulano estava na igreja, aquele fulano, ele vivia dizendo que eu tinha que ir para a igreja, que eu tinha que me batizar, que eu tinha que andar no caminho de Deus, que eu tinha que viver uma vida plena. Mas eu nunca quis, eu fui egoísta, eu nunca aceitei o dízimo, eu nunca aceitei dar oferta, eu nunca aceitei esse negócio de igreja, eu sempre achei que isso era errado. Poxa, por que eu... Então veja que o rico agora está dessa... Poxa, eu sempre vi esse mendigo. Esse mendigo estava todo dia na porta da minha casa, todo dia pedindo ajuda, todo dia revirando o meu lixo. E como é que pode agora ele, mendigo, tá lá no céu e eu, rico, deixei uma riqueza na terra, estou aqui no inferno? É a escolha. É a escolha de cada um. As tuas escolhas te levarão ao reino de Deus ou a tormenta. Versículo 26 diz: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então, aqui também nós vemos uma parte bacana. Quando alguém fala assim, fulano morreu e voltou para me avisar. Mentira, é o diabo. Não, fulano veio me dar uma luz, ele veio para me guiar, ele está aqui do meu lado. É mentira, hein? Quem está lá não vai para cá, quem está cá não vai para lá. Aqui Abraão diz claramente, rico, você está no inferno, você não pode vir aqui para o céu. Lázaro está no céu, o mendigo está no céu, e ele não pode passar aí. Ele não pode. Também os que estão no céu, os que foram salvos já, e os que estão no inferno, também não pode voltar à terra. Então, quebra-se toda essa tradição que foi ensinada no espiritismo, nas seitas, que dizem, fulano morreu e voltou, fulano está aqui, fulano veio, eu vi fulano, eu falei com fulano. Olha, já tive algumas experiências antes de conhecer o Senhor Jesus, sim, talvez você também já teve experiências, mas hoje nós sabemos que aquilo era o diabo tentando nos levar para um caminho errado, querer que nós viéssemos crer na encarnação, no purgatório. Isso é tudo conversa fiada. Então, quando você vê alguém, seja quem for, carregue a Bíblia que diga, olha, eu fui arrebatado e fui para o inferno. Olha, se foi, tem que ficar lá, porque não volta. Quem dizer que foi para o inferno e voltou, é mentira. Eu fui arrebatado e fui para o céu. Olha, Jesus está dizendo claramente aqui que não tem. Existe um termo. Quem está aqui não vai para lá, quem está lá não vem para cá. E ele diz, porque tenho... Então replicou o pai, te imploro que mandes a minha casa paterna. Agora ele fala assim, então manda Lázaro, manda o mendigo lá na minha casa, ou deixa eu ir lá avisar eles, para eles buscar o Senhor, para eles buscar a salvação, para que eles não venham para esse lugar. Porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormenta. Sabe?
Aquelas pessoas dizem, Deus me deu mais uma chance. Está aqui, ó. Está aqui o rico pedindo, Senhor, me dá mais uma chance para me voltar e alertar os meus irmãos, dizer para eles que o inferno é real, que o céu é real. Eu tenho 5 irmãos para que eles não venham para esse lugar também de tormenta. Então ele se preocupou agora com quem? Ele estando no inferno, ele se preocupa com quem? Não só com ele, mas com toda a sua família. Então ele disse, deixa eu voltar. Não volta, não volta. Ele diz, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aí Abraão diz, olha, você não vai voltar. Você teve o seu tempo de arrependimento. Lá tem os profetas, tem os pastores, tem os evangelistas. Eles que ouçam eles. Você também esteve, você também ouviu falar. Você ouviu falar do reino, você ouviu falar da salvação, você ouviu falar do arrependimento, mas você não deu ouvidos. Então por que você acha que se um sair dos mortos vai convencer? Você acha que se uma pessoa... Olha como que as pessoas vão à igreja, pessoas chegam ali possessas de espírito maligno. Elas manifestam com as entidades, manifestam. E mesmo assim, elas não conseguem andar no caminho de Deus. E os que manifestam, e tem aqueles que veem. E o diabo diz, olha, é mentira. Isso aí não é verdade não. Então veja, um recebe aquela entidade. E o outro está vendo. Mesmo assim, o diabo consegue convencer aquela pessoa a continuar no erro, a não crendo na palavra, a não praticando a palavra de Deus. Porque essa é a estratégia do diabo. Que você viva nessa terra e só viva dessa terra. Para que você não venha a ser levado, mas venha a ser sepultado. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai. Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Olha aqui, ó. Aqui nós vemos claramente que quem morre não volta. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos voltar, se alguém dentre os mortos voltar e avisar. Então, as pessoas criam-se essa fantasia que fulano morreu, voltou, reencarnou, fulano lembrou. Então a pessoa fica, não, acabou. Ou você vai para o céu, ou você não vai para o céu. Ele diz, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. Olha, essa passagem é bacana porque olha o que Jesus coloca nessa passagem. As pessoas não vão deixar se convencer ainda que alguém volte dos mortos. Jesus foi crucificado. Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Se fosse assim, as pessoas todos acreditariam. Mas são poucas as pessoas que acreditam nisso. São poucas as pessoas que, de fato, dão importância. Imagina se uma pessoa da tua família voltasse e dissesse, olha, vai para a igreja, se converta, se arrependa, porque tudo que o pastor fala é verdade. Tudo que está na Bíblia é verdade. Olha, vai porque eu não acreditei e estou aqui no inferno. Você vai acreditar? É óbvio que não. A pessoa não vai... Jesus estava dizendo assim, não vai acreditar, ainda que alguém dos mortos vier. Então assim, só para você entender, só para a parábola do rico e do mendigo, essa parábola se refere ao egoísta que ele tem oportunidade de fazer o bem e só faz o mal. Ao egoísta que ele tem a oportunidade de ajudar, mas ele não atrapalha, mas também é aquela história, não, mas eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. Olha, essa conversa de, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, isso não interfere, isso não muda em nada. Esse rico também, a Bíblia não fala que ele fazia, mas falava dele, era o quê? Ele tinha um espírito de luxúria com ele, que era só ele e mais ninguém. E todos os dias o mendigo estava ali na porta. Todos os dias ele estava ali na porta. Mas ele fingia que não via.
E sabe o que nós temos que cuidar muito? Para o dia da nossa visitação. Nós nunca sabemos quando é Deus que está entrando na nossa casa. Nós nunca sabemos quando que é um anjo de Deus que está entrando na nossa casa, nos pedindo. Esse é que é o problema. Quando Abraão avistou aqueles homens distante, naquele deserto, ele correu até eles, colocou eles debaixo de uma sombreira, pediu aos servos que trouxessem ali água para lavar os pés e falou: descansa porque eu vou preparar para vocês uma comida. Ele não sabia que era anjo. Ele não sabia que aqueles homens, e era o próprio Deus que estava ali dizendo: olha, eu vim para te dar notícia que você vai ser pai. Daqui 1 ano você vai segurar o filho. Ele não sabia disso. Mas ele, dentro dele já havia esse amor. Lembra que Abraão veio antes da lei. Abraão não viveu a lei. Abraão, ele pela fé, ele exercitou, ele praticou. Pela fé, Abraão devolveu o dízimo. Pela fé, Abraão recebe esses homens e coloca um banquete. A Bíblia fala que Abraão coloca um banquete para eles. E insistiu para que eles ficassem ali. Insistiu para que eles descansassem. Cuidado. Você nunca sabe quem você está hospedando na tua casa. Você nunca sabe quem você está recebendo no seu portão. Ou quem você está rejeitando. Cuidado. Porque isso depois você vai se lembrar: poxa, estava lá na minha casa. Olha o Café com Deus. Poxa, todo dia eu ouvia o Café com Deus e o pastor falava. Tinha tempos que o pastor pegava uma semana só falando de salvação. Mas eu preocupado, meu egoísmo, a minha avareza, minha prepotência, minha ganância, eu nunca quis aceitar a palavra de Deus. Eu nunca quis aceitar. Eu nunca me arrependi, eu não abandonei o pecado, eu não abandonei os vícios, eu não desci as águas, eu não aceitei Jesus. Isso tudo vai ser visto. Isso não é um conto de fábula, mas isso é mais real do que tudo que há nessa terra. Por isso, cuidado. Cuidado para que você não venha receber um enviado de Deus e você desprezar ou fingir que ele não existe. Isso vai lhe trazer um grande problema lá na frente. Veja que o rico lembrou de Lázaro, lembrou do mendigo. Poxa, mas esse mendigo eu conheço ele. Mas por que quando estava em vida não ajudou? Não, mas ele estava todo dia na minha porta lá, comendo o meu lixo. Pois é, comia do lixo, e por que você não ajudava? Por que você não estendeu a mão para ele? Às vezes, a salvação está aí. Não é o fato da pessoa fazer o bem ou o mal, é o fato da pessoa fazer o que é certo, andar no caminho de Deus. Lá no livro de Mateus 20 diz assim, ó: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido, nem haverá jamais. Quer dizer, ó, cuidado, hein? Cuidado para que você não venha ser apanhado de surpresa. Cuidado para que você não venha ser apanhado no vício, no adultério, na traição, na mentira, na avareza, na ganância. Cuidado. Cuidado para você não ser visitado pelo Senhor Jesus despreparado. Ah, mas dá tempo ainda. Ah, mas vou fazer que dá tempo ainda. Cuidado, tá aqui, ó. Cuidado para que você não venha ser apanhado no inverno ou no sábado. E ele diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aquele dia sido abreviado, ninguém seria salvo. Se não tivesse, olha, então qual é a abreviação, qual é a vírgula para salvação? Ninguém ia ser salvo. O ser humano estava condenado, mas foi abreviado. Qual é essa abreviação? O Senhor Jesus dando a vida na cruz. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado, já vai passar pela tribulação, já vai passar. Não tivesse aquele dia sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados.
por causa dos escolhidos. Então, existe os escolhidos? Existe os escolhidos de Deus. Está aqui. Por causa dos escolhidos, aquele dia foi abreviado. Quem são os escolhidos? São aqueles que aceitaram o Senhor Jesus. São aqueles que viveram pela fé. Aqueles que passaram por lutas, passaram por tribulações, passaram por problemas, passaram por tormenta, mas não abandonaram a fé. Não abandonaram a fé. Continuaram servindo a Deus. Continuaram fazendo a vontade de Deus. Então ele diz: não tivesse aquele dia sido abreviado, ninguém seria salvo. Quer dizer, ninguém ia ser salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, quer dizer, quem vai ser salvo? Então, era para ninguém ser salvo, mas como Deus abreviou com a vinda do Senhor Jesus, entregando o Senhor Jesus na cruz do Calvário, morrendo por nós quem? Por quem crê. Jesus morreu por todos que nele crê, por todos que confessar ele como seu único e suficiente Salvador, por todos que não têm idolatria, que não adoram imagem, que não são dados às bebidas. Sabe, eu fico preocupado com o evangelho de hoje. Eu fico preocupado. Eu tenho algumas coisas que tenho vontade de salvar e postar, mas eu penso, não, porque isso vai dar brecha, porque tem pessoa que já está louquinha, doidinho para cair no vício. E aí você vê pastores, ou pelo menos se dizem pastores, sabe, incentivando a pessoa a beber, dizendo não, o vício da bebida, seja da cerveja, do cigarro ou de qualquer droga, é igual a da Coca-Cola, é igual ao do café. Cara, maldito, usado pelo diabo. E aí as pessoas inocentes que não conhecem as escrituras, se deixam levar, porque tem pessoas que só tá querendo uma forcinha. Não, vai lá, faz mesmo. Egoísta, só pensa nela. Sabe? Então cuidado, você que gosta de navegar na internet, gosta de ficar... Cuidado, tem pastores e impostores. Os impostores vão dizer para você que você pode fazer. Não é pecado não. A Bíblia não diz que é pecado fumar. A Bíblia não diz que é pecado beber. A Bíblia não diz. Olha a tática do diabo. Não diz, não está lá. A Bíblia me diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então cuidado, você que frequenta tipos de igreja que falam para você, que te dão o mel, quando na verdade era fazer você provar do fel. Cuidado, hein? Cuidado. Você que só gosta de mamão com açúcar. Cuidado. Porque esses não estão nem um pouco preocupados com a tua alma. Não estão nem... Eles querem ver a igreja inchada. Eles querem apenas que você venha concordar com aquilo que eles vão falar. Porque eles vão massagear o teu ego para que você... não, é isso mesmo. Isso aqui é servir a Deus. Essa liberdade, nada me condena. Vai, tá aqui, ó. Essa parábola do rico e do mendigo nos dá uma clareza muito grande. Então cuidado com a vida que você leva. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado, arrancado por esforço e sacrifício. E quando você faz isso, as outras coisas Deus acrescenta na tua vida. Quando você se preocupa com a tua salvação, com a tua alma, quando você tem preocupação com isso, preocupação em ver as pessoas, você é aquela pessoa que é de Deus, genuína, não só faz a bondade, a caridade, mas você guarda a tua salvação, você guarda o teu coração, não se deixa levar nem se persuadir. Se um anjo viesse aqui, olha, eu sou o anjo da paz de Deus, olha, você pode fazer isso, eu diria a ele, não, porque aqui diz assim. Se o anjo viesse e dissesse, olha, você não precisa fazer desse jeito, eu diria a esse anjo, não, eu prefiro continuar exercitando a palavra da fé. Então cuidado, olha, observe muito bem, para que você não venha fazer o papel desse rico e perder a sua salvação. Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus, prepare seu copo com água, sua peça de roupa. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus
e nosso Pai. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar, reconhecer o Senhor como meu Deus, meu Senhor, minha fortaleza, o meu Redentor. E sei, meu Deus, que sem Ti nada podemos. Por isso eu Te peço, meu Pai, nesse momento, visita cada pessoa, meu Pai, que acompanha essa oração. Aonde chegar essa oração, que chegue o Teu poder, que chegue, meu Deus, o Teu Espírito, tocando desde o alto da cabeça à planta dos pés. Toca, meu Deus, para curar, para libertar. Liberta essa criatura do fanatismo. Liberta essa criatura da idolatria. Liberta, meu Deus, da avareza, da ganância, do orgulho. Liberta dos vícios. Liberta até mesmo, meu Pai, das falsas amizades. Pessoas, meu Deus, que não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, quantas são as pessoas, meu Pai, que se encontram perdidas, meu Deus, mesmo estando dentro da Tua casa. Então visita, meu Pai, é como dracma perdida, que aquela mulher perdeu dentro da sua própria casa. Visita essa pessoa, que o Senhor possa encontrá-la, meu Pai. Restaura a vida, restaura a fé, restaura a comunhão dela, restaura a saúde desse que se encontra doente, meu Pai. Esse que se encontra enfermo, vivendo abaixo de medicamentos, talvez com dores pelo corpo todo. Que nesse momento o Senhor toca, meu Pai, para remover essa dor. Remova, meu Pai, esse câncer, esse tumor, esse diabetes, essa leucemia. Remova as dores de cabeça constante, dor na coluna. Essa pessoa, meu Pai, que se encontra em um leito de um hospital, desenganado pela medicina. Meu Deus, restaura os ossos. Restaura, meu Pai. Restaura as veias, os nervos. Toca no coração. Dá saúde, meu Pai. Dá saúde a essa criatura, para que ela possa contemplar a Tua glória, a Tua grandeza. Vem, meu Deus. Vem, Senhor, e glorifica o Teu Filho amado Jesus Cristo na vida dessa pessoa, que nesse momento, meu Deus, ela ora, crendo, meu Pai, na provisão, crendo na resposta. Em o nome do Senhor Jesus, visita o filho que se encontra encarcerado atrás de uma cela fria, o marido que foi embora de casa, o lar que se encontra destruído, meu Pai, um lar que um dia houve alegria, houve união e hoje, meu Pai, mais parece um museu deserto, aonde não há mais visitação. Então muda, meu Pai, essa história. Eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, consagra e abençoa esse copo com água. Coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre, liberta de todo esse flagelo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja livre, seja liberto em nome de Jesus. Entregue a sua vida, entregue os seus caminhos ao Senhor Jesus. Creia nele, confia nele, que o mais ele fará. Pega todo esse problema e coloca nas mãos de Deus. Agora, junto com esses problemas, coloca também a tua vida.
Coloca também o teu querer, coloca também as tuas vontades. Não adianta você querer pegar o problema e colocar na mão de Deus e continuar na vida errada. Não adianta você dizer, não, eu confio em Deus e continuar vivendo uma vida errada. Ou eu ando com Deus, ou eu vou andar com o diabo. Ou eu vou fazer a vontade de Deus, ou eu faço a vontade do diabo. Os dois não dá. Ou eu vou servir a Deus, ou eu sirvo a ganância. Pense nisso. A tua salvação é muito mais preciosa do que qualquer ouro e prata, qualquer conquista que você venha ter nessa terra. Quantas pessoas conquistaram coisas grandes e cadê elas? Se você observar no mundo do esporte, aqueles que foram campeões, estavam sempre em primeiro lugar, ficou aqui. Só ficou aqui os troféus. Mas a coroa, o primeiro lugar, está para quem aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Creia nisso e coloque a sua vida nos caminhos de Deus. Tá certo?